Pessoal, estou aqui no estúdio gravando o meu terceiro podcast do ano. 2026 está começando, a gente está começando com bastante trabalho. Cê dá na boa, podcast que a gente começou o projeto o ano passado e esse ano, Bruno, eu quero colocar essa ideia mais firmemente, porque os colegas tenham conteúdo de qualidade no Spotify, no YouTube, então pretendo realmente ter 2026 como levar mais a sério a questão do meu podcast. Bruna, primeiramente, obrigado por aceitar o convite. A gente, como profissional liberal, e eu sei que a sua rotina é dessa maneira, tirar um período da agenda numa sexta-feira à tarde para vir aqui, eu só posso te agradecer por esse prestígio, por ter aceito esse convite. Então, primeiramente, antes de mais nada, muito obrigado. A Bruna eu já conheço há algum tempo. Eu conheço a Bruna a fama, o trabalho, a qualidade há mais tempo do que eu conheci ela pessoalmente. Obrigada. Mas o que eu quero, Bruno, é que você se sinta extremamente à vontade aqui e conte para nós um pouco da sua história, da sua trajetória. Se a Bruna sonhava em ser dentista desde criança, quais foram os caminhos que você seguiu e depois a gente vai conversar desse momento mais atual que você está seguindo. Certo. Conta para nós, Bruno. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite e parabenizar pela iniciativa, né, de fazer, que a gente sabe que realmente exige muita dedicação, é muito trabalho por trás, né? Então, sem dúvida, é uma das melhores ferramentas, eu acho, hoje para a Sim. gente levar conteúdo de qualidade, né, para as Uhum. pessoas que nos acompanham, falar um pouquinho mais da nossa especialidade, que ainda tem muita coisa que é desconhecida, né? As Uhum. pessoas ouvem talvez informações equivocadas, então acho que a gente levar essa informação para as pessoas e para os profissionais também é bastante interessante. Então, parabéns e Obrigado, Bruno. obrigada pelo convite, né? Espero poder contribuir aí Não, com alguma coisa. já está contribuindo demais. Que bom. É, Bom, eu sou de Grandes Rios, do interior aqui do Paraná, Próximo ao quê, e Grandes Rios? perto de Faxinal, Sei, sei. Ivaiporã. Aham, E sempre vinha para Londrina, sabendo aham, da universidade, tudo, então era um sonho fazer o UEL. aham. Né? E lá é uma cidade muito pequena, tem 5 mil habitantes, então meus planos sempre foram mesmo um dia mudar, né? E Aham. para vir para Londrina especialmente. Uhum. E felizmente, né, fui agraciada com a aprovação na UEL. Aham. E durante a graduação de odonto, Carlos, que eu descobri a cirurgia bucomaxilo. Mas quando que você formou? Me formei em 2013. 2013. Eu saí da UEL em 2006, dezembro de 2006. Então acho que quando eu estava saindo, estava chegando. Eu entrei em 2009. 2009, um pouquinho depois Foi um ainda. tempo. Uhum. Entrei em 2009 na UEL. Mas você sempre quis ser dentista? Sempre. Sério, Bruna? Desde Que legal. É adolescente, mesmo? desde novinho, eu sempre quis ser Aham. dentista. Eu ia no orto, né, mensalmente a gente vinha para Aham. Londrina, porque é o Dr. Takeshi Kawano, que era um Aham. ortodontista antigo aqui. Então eu vinha todo mês para Londrina para fazer as manutenções Uhum. e me apaixonei assim, né, Aham. pela rotina, via, mas sem nem imaginar tudo que eu viveria hoje, E toda aí essa mudança, né, que eu fez o tive. sonho virar realidade e entrou na Universidade Estadual de Londrina. Isso, exatamente. E Consegui, né, graças a uhum. Deus. E durante a graduação, quando eu comecei a disciplina de cirurgia, Uhum. tinha uns residentes, né, Aham. que nos auxiliavam ali durante as cirurgias. E daí que eu comecei a entender que existia um residente, que até então eu nem Aham. sabia o que tinha. E na época eu soube, né, que eles já eram dentistas formados e que estavam Uhum. se especializando em cirurgia. E daí um belo dia eu cheguei para Fernanda Bosco, que na época ela era residente lá, e me apresentei, perguntei se um dia eu poderia acompanhar um pouco mais eles para conhecer. Aham. E foi quando eu fui acompanhar uma cirurgia no HU. Eu lembro até hoje, foi uma fratura de mandíbula. E eu imagino, entrando num ambiente Totalmente hospitalar, diferente do que estava acostumada. totalmente diferente do que a gente vivia ali na Uhum. clínica, na odontologia mesmo.
E eu fiquei fascinada. Sério, Bruno? Foi assim? Já foi no começo Foi do amor à terceiro ano. primeira vista, então. O Foi. ambiente O hospitalar, ambiente buco. hospitalar, a Você lembra cirurgia. qual que era a origem do trauma que você foi Era uma acompanhar? agressão física. Agressão física. Era uma agressão, uma fratura Aham. de ângulo. Aí fizeram um acesso extra, submandibular. Aí já abriu aquele acesso e eu falei, eu não acredito É que isso eles que eu estão quero pra fazendo mim. isso. Né, abrindo tudo. Eu falei, gente, mas então é muito mais a odontologia. E ali eu Sim, já comecei sim. a enxergar, né? Uhum. E daí, desde o terceiro ano ali, eu já comecei a dedicar toda a minha formação voltada para Voltada cirurgia. pra Então, eu cirurgia. era fominha de apresentar trabalho em congresso, Aham. né? Então, eu lembro que a primeira vez que eu apresentei trabalho, eu ganhei menção honrosa. Então, isso, assim, me deu um gás, tipo assim, para Aham. eu continuar. Então, eu me dediquei muito mesmo, Uhum. assim, né? O final, assim, né? O terceiro ou quinto ano da graduação para fazer currículo, Uhum. né? E todas as minhas férias eu não ficava em Grandes Rios, eu ficava auxiliando os residentes, fazendo estágio ali na Na UEL. universidade, acompanhando os Aham. professores. E ali o estágio me ajudou muito, né? Eu entender um pouco mais de especialidade, então daí eu comecei mais para HU, já convivia mais com eles, né? Nossa, foi uma época assim muito especial. Que bacana, Bruno. Então você realmente você descobriu cedo, porque é Isso. difícil a gente ter essa clareza que você teve, né? Você fica ali às Uhum. vezes, ah, será que eu vou para endo? Será que eu vou Isso. para orto? Ah, não, talvez seja pério. Você não, você não É, teve dúvidas, né? não, não, E aí você Carlos, nunca direcionou todo o tive. seu foco para se tornar uma bucomaxilo. Isso. E assim, sempre apaixonada igual eu sou hoje, Que assim, que eu legal. falo que eu sou muito realizada mesmo. É isso que é o grande diferencial, né, Bruna? Sim. Porque é essa paixão, né, esse brilho Isso. no olho que Isso. é o grande diferencial. Uhum. É querer, a motivação de estar fazendo o que faz, né? Exato, exato, Nada substitui isso. exato. E, enfim, aí quando eu fiz toda essa preparação, eu prestei Uhum, algumas provas de residência aqui em uhum, Maringá, em Curitiba, e acabei sendo aprovada aqui na uhum. UEL. E daí, logo que eu terminei a graduação, eu já entrei na Que residência da legal. Bucomaxilo. Daí eu Uhum. fiquei os 3 anos lá no HU, vivendo. Eu brinco assim, foram os 3 anos mais felizes e os mais difíceis Sério, Bruna? que eu já tive, assim, Aham. porque era uma rotina muito exaustiva, né? É. Os plantões, de madrugada, fim de semana, né? A residência, só para você ter uma ideia, Aham. eu não vou saber números exatos, mas a graduação de odontologia, 5 anos, tem Uhum. 4.000 e algumas coisas de horas. Aham. A bucomaxilo, em 3 anos, ou seja, 2 anos a menos, Sim. tem uma carga horária mais de 8.000 horas. O dobro. O dobro. É uma Caramba. carga horária o dobro Nossa, bem da pesada realmente. Eu graduação, não fazia a menor ideia disso. com 2 anos a menos. Não fazia a menor ideia. Uhum, Então, assim, foi uma época bem sofrida, assim, de rotina, né? uhum, Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito grata, porque hoje eu sei que tudo que eu tenho de bagagem, toda a segurança que eu tenho nas cirurgias, na condução dos casos uhum. ali, nessa segurança de tratar uma intercorrência, de ajudar um colega que precisa, ou conduzir melhor os meus casos mesmo, foi graças à Vieram da residência. base bem feita. Com certeza, totalmente. Uhum, Né? Então lá a gente tinha muito trauma, muita patologia, muita extração de siso, né? As uhum. ortognáticas, cirurgia de ATM. E, nossa, foi assim um divisor para hoje eu, né, estar trabalhando mais também na estética, fazendo as cirurgias estéticas. Foi um processo que eu acho que eu precisei passar para hoje Com eu certeza, estar, né, onde eu estou, com graças a certeza. Deus. É a base bem feita É, na bucomaxilo que te dá essa segurança nas suas cirurgias estéticas da face hoje. exato, Isso você não tem dúvida, né? com certeza. Sem dúvida nenhuma, é um grande diferencial seu, Sim, né? eu Você enxergo, sabe Carlos. onde você está trabalhando. Sabe o que eu vejo muito hoje? O pessoal, assim, mascara muito os problemas que o paciente apresenta, né? Porque Uhum, hoje eu vejo que, assim, eu tenho um olhar estético, mas tenho um uhum, olhar muito funcional sim, dos pacientes. uhum, Então, eu sempre tenho esse cuidado com eles, de uhum. mostrar, ó, esse caso a gente pode melhorar esteticamente, mas será que não vale a pena você melhorar essa sua função respiratória, essa sua função Aham, mastigatória?
qual o caminho que a gente vai seguir, né? Em conjunto Uhum. com o paciente, a gente ter essa tomada de decisão. Que eu Uhum. falo que eu não tô ali para impor o que ele tem que fazer ou Sim. não, mas é muito importante essa orientação e passar essas possibilidades, que eu acho que não é tudo só venda, né? Porque hoje a Sim. gente acaba vendo muito isso no mercado, que tudo é Uhum. venda, tudo sabe? E eu acho que não é bem por aí. Então, isso também eu acho que é um diferencial hoje que eu tenho graças a essa base que eu tive de formação, sabe? Qual que é o maior desafio que a Bruna Barcelos enfrenta hoje dentro desse contexto, Bruna? Eu não sei se eu vou expressar de maneira correta, tá? Uhum, Mas dentro desse conflito uhum. buco-cirurgia estética da face, qual que é o maior desafio que você enfrenta hoje no consultório? Olha, talvez em relação. Ai, difícil. O que que eu imagino? Eu imagino que realmente o paciente ele pensa exclusivamente na estética. Ele quer estar Uhum, mais bonita uhum. e. Eu acho que assim, quando eu consigo mostrar para ele o benefício, o resultado que ele vai ter, Uhum, corrigindo o funcional também, e o benefício que ele vai ter, melhorando só a estética, ele consegue pesar melhor o que é importante para ele. uhum, Mas, assim, realmente é um desafio, porque eu vejo ainda que é uma desinformação muito grande da especialidade, principalmente. Então, uhum. hoje tem se falado até mais da bucomaxilo por conta das cirurgias estéticas. Sim. Mas, durante muito tempo, a bucomaxilo, ela foi, assim, muito desconhecida pela... Eu mesma, assim, muitas vezes eu me Aham. apresento, eu sou bucomaxilo, mas o que que é isso? O que Eu, que eu é ouço, o que que é bucomaxilo, né? buco? Aham. Né? Então, as pessoas, de maneira geral, não Ma- conhecem a especialidade, né? o leigo, né, o grande público, ele não sabe que quando tem um trauma da face que é encaminhado para o ambiente hospitalar, que quem Uhum, vai o atendê-lo é um cirurgião bucomaxilofacial, exatamente. que é um cirurgião dentista de origem, Não né? sabem, e quando falam, muitas vezes eles chocam, assim. Mas como Uhum. assim você vai fazer uma fratura de nariz? Mas Aham. como assim você vai fazer uma fratura de órbita aqui na face? Então, realmente é um desafio de fazer assim as pessoas entenderem que não é só estética em muitos casos, Aham. né? Apesar de estar esse boom hoje que realmente a Sim, galera quer sim. sempre melhorar o perfil. Aham. Mas assim, ele estando ciente, eu acho que é o mais importante. Quando fala, mas por que que não me avisou? Porque já aconteceu. Às vezes o Uhum. paciente foi, fez um tipo de tratamento e o outro talvez ficaria muito melhor para ele, né? Daí ele Uhum. chega, mas por que que fulano me falou que tinha essa outra possibilidade? Então, eu acho que esse peso eu não carrego. Esse peso você não carrega, É, porque você passa a passo. informação da estética atrelada à função do É, paciente, né? exato. Mas ainda é um desafio porque as pessoas não conhecem. Então, a papada mesmo, eu brinco que é uma coisa que as pessoas focam 100% nisso, né? Uhum, Eu tenho a papada, eu quero tirar, mas será que realmente seu problema é a papada? uhum. Né? Será que não é estrutural, esquelético, que precisa corrigir? Né? Então, Ou não são as duas as duas questões coisas, para ter um resultado um resultado melhor. excelente? Então, hoje, o paciente ele vem muito assim: eu quero isso, Uhum. mas no meu olhar profissional, não é isso que realmente vai dar o E resultado aí que eu ele quer. imagino a delicadeza que você tem que ter no seu dia a É, dia para passar essa informação para o paciente, isso. né? Porque para ele é É isso, isso. Vou né? fazer uma lipo de papada, Tá bom, senhora, mas mas não é só eu isso. entendo o que você quer, mas ela Isso, faz parte de um todo. Não isso, é só isso. E isso. tem paciente que entende muito bem, tem aqueles que não entendem muito bem, né? Uhum, uhum. É aí que vai o Aí não papel. aceitam, eu já recusei, né, casos Uhum. de às vezes o paciente querer fazer determinada coisa, falou, ó, isso não vai ficar bom pra você, eu não vou fazer. É, E tá tudo bem. tá sendo honesta com seus princípios, Exato, com seus valores e com o exato, paciente, principalmente, né? exato, Que não, esse exato. resultado nós não vamos alcançar por esse caminho. O que Uhum, você quer não é o que eu. Essa. Isso é difícil, né? Porque o que a uhum, gente mais vê, infelizmente, é o contrário, né? Deixa às uhum. vezes até de omitir alguma informação relevante para poder
segurar o paciente. Uhum. Mas eu acho que cada um sabe o que está Exato, fazendo, né? A gente não está exato. aqui para ficar, né, Aham, julgando com certeza. os colegas, não é esse o nosso objetivo, né? Mas então a Bruna veio para Londrina, fez a graduação na UEL, imediatamente ao final partiu para Buco, e aí ela terminou a Buco, e agora tem um novo desafio, eu acredito, né? Sim. Daí eu continuei estudando. Continuei estudando. 5 da graduação, 3 da 3 da residência e residência. eu fui fazer 2 do mestrado. Foi pro mestrado Aí eu fiz daí. o mestrado. Ah, que Daí eu bacana. terminei a residência, eu fui para Bauru fazer mestrado também na área de Aí você cirurgia. se mudou para Me Bauru? mudei, Ah, me olha só. mudei. Eu fiquei lá 2 anos Então você fez o mestrado em Buco em também? Buco. Caramba, Fiz Bruno. também o mestrado em Buco. Foi uma Caramba, época Bruno. muito boa. É, assim, totalmente diferente, né, do Uhum. ritmo da residência, mas com essa pegada mesmo de graduação, de Academia mesmo, né? pós, de Uhum. artigos e escrever, né, toda aquela coisa para docência. Mas era uma vontade que eu tinha, né, Aham. até de dar aula, sempre gostei, né, de ter Aham. esse contato com os alunos. E daí acabei fazendo, fiz lá na USP de Bauru, aí Uhum. acompanhei bastante cirurgia lá no centrinho também, né, dos pacientes fissurados. Aí que eu queria entender, né? Porque eu acredito que chegou uma hora que você teve que falar, putz, eu sou bucomaxila, eu sou mestre e agora tem dois caminhos possíveis, o da cirurgia de fato ou da docência. Você teve Uhum. isso com você? Eu sempre priorizei a prática A clínica, prática clínica. sempre. Uhum. Eu cheguei a dar eu dei dei 3 anos, né, de aula na Unicesumar para odontologia, foi uma fase muito gostosa, Uhum. né, o contato ali com os alunos, mas o meu consultório acabava ficando de lado, né, e, né, a gente que é autônomo, Sim, entende sim. ali, então eu tinha já o meu consultório e acabei, assim, não conseguindo conciliar as duas coisas, né, Uhum. então acabei Abrindo mão da deixando, docência. abrir mão da Porque a sua paixão docência, mesmo é é clinicar, é clinicar, é o fazer contato cirurgia. com o paciente, é É, fazer cirurgia entendo. exatamente, Aham. né? Acabei Uhum. deixando, mas foi uma fase assim muito muito boa também. E assim, conhecimento ninguém te rouba, né? Com certeza, com Então, certeza. se Tava não. lá na anestesiologia, tive que estudar um monte de coisa da época da graduação, né? Que Aham. muita coisa a gente não lembra, alguns detalhes, assim. Que também, assim, me ajudaram muito na aplicabilidade ali do meu dia a dia, né? Tudo Foi muito serve, né, Bruno? especial, tudo Tudo serve, né? serve, né? Mas foi isso, Carlos. E assim, depois que eu terminei o mestrado, que daí eu realmente acho que eu tive essa dúvida. E Aham. agora, né? Aham. Tô, sei lá, 5 6 7 8 10 anos estudando, né? Sim. Aí eu cheguei nesse ponto, daí por isso que eu acabei decidindo voltar para Londrina. Aham. Aí voltei para Londrina e foi onde eu realmente comecei a minha carreira, né? E logo que eu voltei, que eu comecei, então, assim, na época eu trabalhava em 14 consultórios prestando Nossa. serviço, né? Aham. Trabalhava Uma em várias loucura, né? clínicas populares, Aham. enfim, levava minha maletinha, fiz muito Aham. isso, né? Que às vezes Aham. as pessoas veem a gente hoje e falam, nossa, É, não, a as vive coisas não assim, mas é todo um saíram. processo, né? É. Eu sempre falei muito isso para os meus alunos, dessa Aham. paciência, dessa persistência, entender que Uhum. tudo são fases, né? E enfim, fiquei essa fase trabalhando bastante e em final de 2019 eu conheci uma farmacêutica que trabalhava com harmonização facial, Ah, é? que até então eu quase não conhecia, né, da Aham. área. E ela ganhava muito dinheiro na harmonização Aham. Aqui em Londrina. aqui em Londrina. Aham. E eu vi aquilo, eu falava, gente, mas eu nas minhas Estudei cirurgias estudei tanto. tanto, fazendo minhas ortognáticas, eu não cobro o que ela cobra fazendo harmonização. Olha só. E eu aluguei uma sala no espaço dela. Uhum. Então a gente estava ali todos os dias juntos, acompanhando a Conversando. rotina. E ela foi uma pessoa que me motivou Que muito a entrar na legal, que estética. Foi bacana. muito bacana. Aham. Não fez aquela reserva de mercado. Não, de Pelo forma contrário. alguma, né? Então ela que foi assim a pessoa que falou, Bruna, vamos entrar para essa área. Na época ela Uhum. estudava odonto, né? Ela é Ah, farmacêutica e é? estudava odontologia. Uhum. E é ela que me incentivou a fazer curso de lipo de papada, Olha Carlos, só. na época. E assim, ela pagou junto comigo, ela me ajudou Que para um legal. cara vir me ensinar lipo de papada, para a gente oferecer para os pacientes dela, né? Começar Aham. já a trabalhar mais contorno, tudo.
E foi a partir daí que eu comecei a ter mais contato com a estética. Um outro procedimento cirúrgico Outro dentro da sua procedimento, paixão, exatamente. uma Então, outra a função, partir mas cirurgia. dali, daí a partir Uhum, dali, eu fui começar a buscar curso, depois fui fazer, né, os outros cursos de papada, uhum, de lip lifting, de blefaro, de, uhum. enfim, várias A cirurgias porta de estéticas, entrada na estética foi a papada, a a lipo papada, de a lipo papada. de papada. Foi a lipo de papada. Uhum. E engraçado que, assim, eu até já comentei isso com alguns colegas, né, que na época eu fui muito criticada. É. Que daí eu já postava, já começava a fazer ali o Aham, marketing, né? Já aham, incomodava um pouco nesse sentido. E todo mundo, nossa, você é louca ficar fazendo isso em clínica. Como que você tá fazendo lipo de papada em clínica? Isso não vai dar aham. certo. Cirurgiões, buco, né? Passou um ano, todos estavam fazendo o curso de lipo de papada. Exatamente. E Primeiro hoje, taca a pedra, né? Aí depois já exato. quer pegar a onda ali do. Muitos, assim, que me criticaram hoje, assim, vem me Mas o pedir aula. algo, É, tipo mas assim, depois a gente vai falar sobre isso também, é, viu, Bruna? Você tem um puta do potencial aí que a gente precisa entender disso também. Mas eles te criticavam por realizar aquele procedimento fora do hospital ou por realizar o procedimento em si? não, por realizar fora do hospital. Entendi. Que aí achava que era inseguro. Isso, Entendi. exatamente. Só que eles também não tinham nem ideia de como era a técnica, de como era Sim, feito, sim. né? Tinham só aquela visão. Porque anteriormente esse procedimento ele era realizado exclusivamente no ambiente hospitalar, correto? Na verdade, sim. Aí 2019, 18, 20, os Isso, profissionais começaram a trazer para o ambiente ambulatorial. ambulatorial. E aí que eu quero entender como que a sedação ela Uhum, viabilizou que os procedimentos cirúrgicos, estéticos, faciais, que são de mais tempo de procedimento, de mais invasividade, maior complexidade, como que a sedação ambulatorial uhum. ela ajudou a cirurgia estética sair do hospital e vir para o consultório, para o ambulatório. Eu falo que ela é indispensável, né? Não tem como a gente fazer uma cirurgia, assim, até tem como fazer Sim. só com uma anestesia local, Aham. mas eu nunca oriento, né? Uhum. Então, é muito melhor para o paciente em todos os aspectos, Sim. né? Em pós-operatório, no momento cirúrgico, de Uhum. ficar depois com amnésia, não lembrar da cirurgia. Então, isso causa assim um conforto, uma segurança para eles, né? Tanto ali na hora da cirurgia quanto no pós-operatório, que daí não fica com medo, nada, né? Claro que a gente tem sempre esse cuidado de orientar e falar que é Sim. uma sedação e não é Uhum. uma anestesia geral, Isso o pessoal precisa entender também, né, Bruno? que Tanto os gera muita colegas quanto os confusão. pacientes, né? Exato. A anestesia geral é realizada lá no hospital, onde o paciente fica Uhum, realmente completamente imóvel, né? uhum, E a sedação em ambiente ambulatorial é um nível de profundidade inferior, onde o paciente não está completamente com a perda da consciência. A consciência do paciente é preservada, né? uhum. Tem muita confusão em relação a isso, né? Exatamente. Então, eu acho que essa orientação e essa Uhum. decisão do paciente também, do Sim, que ele quer, a gente sim. passa as possibilidades, mas Uhum. sem sombra de dúvida, não tem motivo nenhum de você submeter um paciente a uma anestesia geral para uma papada, por exemplo. Não tem Não tem sentido. sentido, ao meu ver, não tem sentido. Eu Sim. acho extremamente seguro, extremamente possível de ser feito. Eu vou te falar que o paciente mais acordado para técnica cirúrgica, eu acho que é até melhor. É, Bruno. Porque se ele sente, às vezes, alguma dor ali, você já sabe, "Pô, Opa, tô ali talvez próximo a uma tô, área que não é para importante. mexer. Uhum. Acontece muito. Uhum. Então, quando ele está entubado, você vai ali onde você quer, mexe tudo e não tem estímulo nenhum. Sim. Agora, na sedação, não. Então, assim, a gente. Eu, particularmente, aprendi e sempre fiz só com sedação. Inclusive, Uhum. todas as cirurgias, desde que eu me formei, eu faço com sedação. Até a Uhum. extração de siso, Uhum. implante, essas coisas que eu fazia mais antes. Eu Uhum. sempre fiz com paciente A sedado. sedação é uma rotina no seu dia a É uma dia. rotina. E aí é uma outra pergunta que eu quero te fazer. Da onde ou teve algum evento, porque você falar da sedação em cirurgia estética da face para melhorar a experiência do paciente, para controlar a Uhum, ansiedade, tem uma clareza
né, bastante. Mas e nas cirurgias menores, no terceiro molar, no implante, você teve algum evento que te levou a propor sedação para todas as suas cirurgias ou não? Você pensa na sedação como melhora da experiência do paciente? Na verdade, isso começou na época que eu fazia estágio com os meus professores da UEL, na Hum, clínica deles, na clínica porque deles. a gente estudava e Aham, acompanhava a rotina de consultório deles, né? aham, Então, todos os pacientes eles faziam sedado, entendi. todos. E lá a Na- gente via essa boa experiência que o paciente tinha, Entendi. Isso né? não era passado na graduação, porque na Não, minha época eu também sou oriundo da UEL, não, mas nem a se gente não falava aprendia nada de disso. sedação. Não, com Mas aí os certeza não. professores realizavam sedação nos seus consultórios. Consultórios. Então foi lá que você teve contato. Lá que eu tive E aí você contato e via comecei a aplicar depois na minha quando você rotina de formou. consultório quando eu formei. Pô, quero isso pra E mim, eu né? coloquei isso como protocolo. Sim. Protocolo. Aham. Protocolo. Hoje, assim, se o paciente realmente ele não quer, senão eu faço. A É muito sedação, mais confortável, mas é o Carlos. que eu falo, Bruno, a sedação, ela é um benefício para o paciente, para controle de ansiedade, é um benefício profissional. Demais. Um Eu não paciente, sei mais fazer cirurgia com o paciente acordado. não Quando é? eu tenho que fazer, esses dias um menino fui fazer um siso, era um dente só. Aham, Eu fui fazer aquele acordado, eu falo, gente, parece que eu nem sei mais fazer. aham, Porque, assim, o manejo ali que você tem que ter, né? É aham. tudo diferente. Você tem que lidar, porque o paciente fica ansioso. Não tem Fica. como ele falar que não vai ficar. Você falar que você vai fazer uma cirurgia nele, principalmente, Aham. ele vai ficar ansioso, a pressão dele vai lá em cima. Então, assim, eu coloquei isso hoje com protocolo, eu sou muito feliz, tá? Vou te É, falar né? que Te é dá maravilhoso. tranquilidade, né? Você tem Muito, tranquilidade no seu dia a dia. muito. É isso que eu falo para os colegas, que tem muita gente que ainda reluta contra por falta de conhecimento, né? Fala, olha, Aham. sedação de antemão, ela é um benefício para o paciente e um benefício para a equipe cirúrgica. Uhum, Agora, né, Bruna, que a gente tem que entender da responsabilidade da sedação, que não é de com qualquer jeito, certeza. né? Poxa, a importância de monitorar, a Uhum. importância de ter um suporte de oxigênio, para poder realizar a sedação de alta performance, Isso. né? Mas eu vou te falar que eu acho que isso até, Carlos, deveria ser independente de sedação. Para a Com gente que certeza. trabalha com cirurgia, é o mínimo Monitorar, necessário monitorar. com Exatamente. certeza. É outra questão. Não sei se você está acompanhando ali a RDC 1002, né? Ah, Ela veio agora trazer algumas obrigatoriedades em relação ao monitoramento, à uhum. estrutura que os colegas vão passar a Vão ter, precisar. independente de sedação. A doutora Uhum. Bruna Barcelos, bucomaxilo, realiza tal procedimento no consultório? Realiza. Uhum. Então ela tem que contar com o monitoramento, tem que ter oxigênio para ofertar para o paciente. Uhum. E isso é certo, Bruna. Medicações Medicações, básicas, né? treinamento de manejo de via aérea. E isso eu entendo como o quê? Como o mais correto possível. Ele torna o ambiente de consultório, ambiente ambulatorial, mais seguro, né? Uhum. A gente vê alguns Uhum. colegas torcendo o nariz, poxa, agora vai vir isso, eu vou ter que me adequar. Cara, você é um profissional de saúde, amigo. Exatamente, exatamente. Eu, assim, eu falo que, né, da Buco, que ela me trouxe muito conhecimento de enxergar melhor mesmo, assim, o paciente como um todo. Então, assim, Aham. por mais que seja uma extração, por mais simples que seja uma extração, né, a gente que tem contato com as complicações, Uhum. né, na minha época de residência, o meu tema de TCC foi sobre infecção odontogênica. Eu fiz um levantamento no HU das infecções, Aham. né? Então, muitos pacientes que ficavam 20, 30 dias na UTI, pacientes submetidos a traqueostomia, pacientes que foram a óbito decorrentes de infecções dentárias e Iniciou no exatamente dente, no na boca. dente, por diversas situações, Aham. uma cárie, uma doença periodontal, Uhum. uma pericoronarite, uma extração mal Conduzida. conduzida, Uhum. essa coisa, é sempre o mesmo antibiótico, ou não tem noção de qual medicação passar, e o Uhum. paciente vai complicando, ou não tem esse cuidado pré-operatório, Sim. né? Hoje também questão de risco cirúrgico, exames laboratoriais. Hoje eu penso assim, Carlos, a gente tem tanto fácil acesso
Os Não pacientes têm. justifica, né? Hoje, plano de saúde. Uhum, Muitas pessoas têm plano de saúde, uhum. ou mesmo exame de sangue básico. Hoje está um valor É muito irrisório, exato, assim, eu acho que é um valor baixo sim, para algo que pode nos trazer informações muito importantes para prevenir, às vezes, um problemão para o nosso sim, paciente, né? sim, Então, se a gente hoje tem como recorrer a esses exames, né, esses protocolos, por que não fazer, né? exatamente. Eu concordo plenamente. Solicitar um hemograma é o Exato, mínimo para um procedimento cirúrgico, exato. né? Uhum. E no seu, na sua maneira de analisar o futuro da odontologia, para os nossos colegas que vão nos acompanhar aqui, né? Estão entrando agora no mercado, como que você vê o futuro da odontologia? Olha, eu fico muito feliz, na verdade, né, Aham, que hoje, esses tempos, uma pessoa falou assim, eu falei, eu sou dentista. Ele falou assim, mas você é dentista de dente ou de rosto? Eu falei assim, eu sou dentista aham, de rosto. Eu aham, brinquei, né? aham. É, eu fico muito feliz de ver esse caminho que a nossa profissão está tomando, de Uhum, que realmente nós somos os profissionais mais habilitados e preparados para fazer aham, qualquer intervenção na face, exatamente. né? E não Aham. necessariamente só o bucomaxilo, Sim. mas o cirurgião dentista. Então, a grade curricular hoje Uhum. das universidades já estão mudando, né? E eu acho que assim, eu falo que psicologia e odontologia. Acho que psicologia, né, muito por toda essa questão psicológica que todo mundo vem passando com ansiedade, depressão e esse mal Aham. do século, né, que são Uhum. os problemas psiquiátricos. E a odontologia por abrir assim um leque muito grande de possibilidades e de tratamentos e de Sim. tudo, né? Porque falar, mas todo mundo tá indo para estética e tá indo para harmonização. Ótimo, mas daqui a pouco quem faz endo vai estar cobrando 2, 3 vezes mais do que ele cobra hoje. Sim. Não é? Aham. Então, assim, a orto, com toda essa tecnologia de Invisalign, dos alinhadores. É, a gente está passando por um momento bacana mesmo, né? Tá tendo uma revolução aí no mercado, na Exatamente, a nossa própria, a profissão. própria sedação, né, Sim, Carlos? sim. Quando você falava de dentista buscando conhecimento em medicações para controle da ansiedade, monitorando seus pacientes, então ela vem aqui sendo uma nova possibilidade até de ganho financeiro Uhum, mesmo, né? Vamos supor que a Bruna fez a odontologia e ela não tivesse se encantado pela bucomaxilo, nem pela endo e nem pela periodontia. Ela poderia falar, poxa, mas existe uma forma de continuar na odontologia através do quê? Do benefício da sedação, oferecendo o uhum, serviço para outros colegas. uhum. Hoje, Bruna, o meu dia a dia é 90% voltado para a sedação. Olha que Ou eu legal. estou sedando para colegas, ou estou sedando em cursos, ou estou sedando para mim, ou eu estou dando curso de sedação. Então é 90-10. Uhum, Tenho meu consultório, mas clinicar, eu clinico muito pouco hoje, porque eu direcionei realmente os meus esforços, os meus uhum, cursos, o meu tempo para a sedação. uhum, E venho, eu já acompanho outros colegas que também estão fazendo essa migração, eu diria, né? uhum, Começando a dedicar mais tempo. Porque no início, a maioria dos colegas, até hoje, na verdade, né? A grande maioria dos colegas quer fazer o curso para sedar para si próprio, resolver uma dor dele, né? Resolver uhum, uma questão do consultório dele, da cirurgia dele. Mas já está iniciando aquele profissional que fala: não, eu vou fazer o curso de sedação para eu trabalhar com sedação. Isso já está uhum. acontecendo. E o que eu imagino? Eu imagino que quando o CFO tiver mais clareza ainda sobre o assunto sedação, o que é mais clareza, né? Cria uma habilitação em sedação medicamentosa, por exemplo. Já existe, né, a habilitação em sedação inalatória. Eu entendo que mais colegas, principalmente recém-formados, que hoje não se atentam à formação em sedação, eles vão enxergar aquela como uma nova possibilidade. Fala, Exato. poxa, saí da graduação,
faço uma habilitação em sedação medicamentosa e vou trabalhar com sedação. É o que eu perguntei para você o que você vê de futuro, é como eu enxergo o futuro na sedação, né? Mais ou menos por aí. Não, e é maravilhoso. E, sem dúvida, pensando em mim que trabalho com cirurgia, Uhum. essa possibilidade de você contar com um profissional exclusivamente para aquilo, Sim. nossa, é muito melhor. Uhum. Porque daí eu foco 100% ali no meu procedimento e na minha cirurgia, sabendo que ele está monitorado e assessorado Tem pelo alguém outro cuidando dessa profissional, parte, com né? certeza. A Bruna fica focada no ato Aham. cirúrgico dela e tem um colega que está focado nos sinais vitais, no sinal de consciência do paciente, Uhum. né? Eu acho que é o cenário perfeito. Sim. E, inclusive, eu acredito que quando vier uma legislação mais bem feita em relação à sedação, isso vai estar muito claro. Olha, dentista que seda não é o Isso. dentista que opera. Porque Isso. é o jeito que é na medicina, né? Isso. Tem o anestesiologista e tem o cirurgião. Então, Uhum. ao meu ver, é isso que também deva acontecer dentro Uhum. do nosso consultório, do nosso ambiente ambulatorial, né? Uhum. A Bruna, eu falo com ela, né? Eu já cedei para a Bruna algumas vezes, é uma profissional de mão cheia, não estou falando porque ela está aqui, porque é mesmo. Só que ela está reservando ali uma questão que eu não entendi ainda, que é a questão de voltar, então, para docência, mas não na graduação. Tem um mercado te esperando, Bruna, que é o mercado da mentoria. Como que Uhum. você pretende se posicionar em relação a isso? Transferir conhecimento do seu principal foco hoje, que são as cirurgias faciais. Uhum. Eu acho que a principal coisa é estruturar, Uhum. colocar, assim, tirar do papel, porque no papel já existe. Aham. É só mesmo colocar em prática, Uhum. né? E eu sei que muitas pessoas, muitos colegas, né, eles querem entrar nessa E te área, eles pedem, né? pedem, Uhum. exatamente, perguntam, mas eu acho que é tirar do papel, Carlos, É. Tá faltando porque pouco, então. exatamente, né? Uhum. Que eu acho que esse é o caminho, assim, da gente poder passar isso para os nossos O que que colegas. acontece, né, Bruna? Assim, igual eu, né? Eu tô aqui hoje falando sobre sedação. As pessoas acham que eu comecei a falar sobre sedação e fazer sedação ontem. Isso. Faz 8 anos que eu trabalho com isso. Comecei lá na via oral, Uhum. intranasal, muscular, e hoje a gente está na sedação venosa. Mas já tem um caminho Exato. traçado, né? Já tem horas de voo, já fiz muita sedação e hoje a gente está compartilhando com os colegas. E você? Você tem quanto Eu tô com tempo? 10 anos de cirurgia, eu fiquei fazendo essa 10 conta anos de agora. De cirurgia. cirurgia. Então tem muita bagagem, tem É. muita vivência, tem muita metodologia para ser transferida. Uhum. Então, o que está faltando é só um empurrão maior aí. Exato, exato. Acho que tirar, Adequar o tempo, né? tirar assim as ideias do papel e Uhum. realmente seguir nesse caminho que tem muitos colegas que querem. O colega quer, você tem a O paciente capacidade, tem. o paciente tem, né? Então realmente estruturar para fazer acontecer, né? Sim, Uma nova fase aí. O exato. seu foco hoje no consultório, qual que é, Bruna? Cirurgias estéticas. Cirurgias estéticas. Exato. É devolver o brilho no olho da mulher, do homem que está Exato. incomodado com uma questão. Eu vejo assim, ó, eu fiquei muito tempo no trauma, né? Uhum, E o trauma, ele é muito gratificante, né? No sentido de uhum, você restabelecer aquela função. É um paciente que está ali totalmente entregue nas suas mãos. Ele fala sim, assim: o que você fizer, doutora, eu confio e, né, eu sei que você vai uhum, fazer o melhor por mim. uhum. Então, o trauma me trouxe muito essa bagagem, né, das reconstruções, nesse benefício físico que o paciente, Sim, né, essa dor física que o nosso aham, paciente tinha. aham. E só que depois, trabalhando na estética, eu entendi que são pacientes que não têm uma dor física, mas eles têm uma dor emocional muito grande. Aham.
Então, são queixas ali pontuais e que mexem muito com a autoestima, né? Aham. Pacientes que não tiram foto, pacientes que têm problemas no casamento, Uhum. né? E homens também têm Sim, procurado muitos sim. procedimentos estéticos. E os Uhum. homens, eles não gostam muito de aparecer nas redes sociais, muitos Aham. pedem para não postar, eles ainda têm um pouco de vergonha, têm um Aham. pouco de preconceito, né, e tal. Mas, assim, de enxergar o quanto a gente consegue lidar com essa dor emocional do Melhorar a paciente, vida da paciente, melhorar do paciente, mesmo, né? e escutar isso, assim, né? Ai, doutora, você mudou minha vida, você resgatou minha autoestima, melhorei minha relação com meu esposo, Aham. sabe? Eu melhorei a relação com os meus filhos, Convívio o social, né, Bruna? A convívio, pessoa deixa de sair, deixa de ir na exato. festa, né? Que se acha feia, né? Ela vai se retraindo, se retraindo, se retraindo. Então, assim, poder devolver isso para o paciente é muito Você tá gratificante. feliz nessa nova. Tô feliz nessa Isso que é nova legal, né? fase agora que eu tô Aham. vivendo. E é igual eu te falei, eu não busquei a estética. A Aham. estética que chegou até mim Aham. caiu de paraquedas, Sim. que era algo que eu não esperava e eu me Uhum. identifiquei demais, assim, Uhum. né? Muito mais do que implantodontia, por Uhum. exemplo, né? Outra, estomatologia também, que foi uma área que eu trabalhei um Aham. tempo. A estética, ela é muito gratificante. Então, Uhum. hoje, assim, tudo que eu faço, tudo que eu estudo, tudo que eu busco de protocolo ali na clínica é voltado para essas cirurgias, né? Claro Uhum. que entra um pouco também na ortognática, Aham. que a ortognática é minha paixão. Aham. Só que a ortognática entra numa questão assim, ainda muito de mitos, né, e medo dos pacientes em relação à cirurgia, os próprios colegas que não sabem indicar, Aham. que têm medo de indicar, né? Tem essa questão também dos planos de saúde, que muitos pacientes é, querem sempre fazer pelos planos de Uhum. saúde as cirurgias, né? Então, hoje eles têm muito mais fácil acesso às cirurgias por conta Do disso, né? plano, né? Do plano, Uhum. mas eu não sou credenciada em nenhum plano, Aham. então mas a ortognática também que proporciona uma estética facial, assim. Porque é o osso, Muda, né? a gente trabalha no osso, na parte Aham. óssea. Então, Aham. tudo que tá por cima vai ser transformado também, né? Uhum. Então, por isso que tem aquelas mudanças tão impactantes na estética. E hoje tem paciente que faz ortognática Por por estética. estética. Uhum. Claro que, assim, ele sempre tem um benefício extra, seja uma estabilidade da TM, seja uma Uhum. melhora respiratória, por mais que a oclusão às vezes não precise mexer, a função respiratória melhora, né? Uhum. Então ele sempre tem outro benefício, mas hoje eu recebo pacientes no consultório que buscam a ortognática por Por estética, estética, né? né? A E gente tem tem que alinhar muito alguma bem isso. cirurgia ortognática por estética ou não que você faz no consultório? A A mentoplastia. mentoplastia. É. A mentoplastia, ela é uma parte da ortognática, Entendi. né? Então, a mentoplastia eu trabalho exclusivamente no queixo, Avanço. no avanço, Ou. recuo ou Entendi. para baixo, né? Se o paciente Uhum. precisa ganhar altura facial, né? Uhum. Depende do planejamento. E a ortognática a gente já mexe tanto na maxila quanto na mandíbula posterior. Então, a Uhum. mentoplastia não mexe nada em dente Entendi. e é puramente estético. Uhum. Alguns pacientes melhoram um pouco da Por respiração com a causa mentoplastia da por conta do mentoplastia. avanço, né, de toda essa musculatura que vai para frente junto. Então pode ter uma abertura ali da via aérea. Então eles relatam que melhora da respiração, mas não é Aham. uma cirurgia para isso, Entendi. né? E a mentoplastia, eu entendi que é uma cirurgia mais invasiva e aí em ambiente ambulatorial você traz a sedação. Exatamente. Uhum. É assim também essencial Essencial. fazer com a sedação. Aham. Mentoplastia com sedação dá para fazer tranquilamente. Sim, no Tranquilamente. consultório. No consultório. Porque o que eu ia perguntar para você, você estava falando de curso que você tem feito, você projeta, tá aí no radar, fazer um curso fora do Brasil? Ou ainda não? O ano passado eu fui para um congresso Uhum, fora, né? Era um uhum, congresso americano de uhum, bucomaxilo, né? Com muita coisa legal, muitas novidades, muitas coisas que para eles hoje lá é uma facilidade, para a gente aqui ainda não é, em uhum, termos de materiais, principalmente, né? uhum. Mas por hora esse ano, particularmente, eu não tenho Ainda não nada está no radar programado. ali. Tem Não, bastante coisa para não. botar em ordem, né, Bruna? Tem, sim. Mas
provavelmente, em certo momento, fala, poxa, deixa eu buscar esse conhecimento aqui lá na... Com E certeza. tem esse É que intercâmbio, né? algumas cirurgias que eu faço já são assim muito certo ali, né? De Uhum, algumas coisas que não uhum, mudam. É uhum, aquilo e pronto. uhum. Agora, sem dúvida, tem outras que a gente tem que aperfeiçoar, tem que Aham. melhorar. Eu falo que assim, as cirurgias são muito de refinamento. Às vezes eu vou Detalhe, lá, né? eu pago uma fortuna num curso. Aham. E assim, às vezes é uma coisinha sim, mas já valeu ter pago aquele Faz curso. toda a Porque diferença. ali na minha cirurgia vai fazer toda a Faz toda a diferença. diferença, né? Aham. Ô, Bruna, eu vou novamente te agradecer. Fiquei muito feliz porque a gente conseguiu alcançar o objetivo de que era ter essa conversa, Sim, esse bate-papo descontraído, sem formalidades, né? sim. Você contando da sua trajetória, da sua vida, de onde você veio e quais são os planos futuros. E deixa aí um recado para seus futuros alunos ou para seus pacientes. Certo. Passa uma mensagem para o pessoal, por favor. Certo. Bom, eu acho que para quem está começando, né, a carreira e buscando algo na odontologia, né, a minha mensagem é não desistir, né, Aham. estudar muito, Dedica, ter né? consciência que sempre vai ter que estudar, Sim. sempre vai ter que investir em curso, sempre vai ter que investir em melhorias na clínica. Mas é extremamente gratificante, né? Eu acho, você falou, né, dos planos, assim, um dos meus objetivos é melhorar mais a estrutura hoje que eu Uhum. tenho para atender melhor os pacientes, para melhorar Uhum. a experiência do paciente, Aham. né? Que eu enxergo muito hoje que não basta você ser um bom profissional, Sim. você tem que fazer a diferença na vida daquela pessoa. Né? Então, ter esse olhar mais de acolhimento, de um atendimento mais Uhum. humanizado, de entender que aquela pessoa que está ali, ela é o amor de uma outra É o pessoa. pai de alguém, a mãe É de a mãe de alguém, alguém, né? não é simplesmente só uma pessoa que foi lá buscar para fazer Sim. uma cirurgia, né? Uhum. Então, não colocar nunca o dinheiro, o status acima do bem do Uhum. paciente, né? Eu acho que ter esses valores bem alinhados, né? Aham. Deixam assim a gente em paz e saber que está trilhando o caminho certo, Aham. né? E quem sabe aí esses planos de curso, né? Poder Uhum. passar um pouquinho desses meus É, 10 as anos de coisas, tô experiência. entendendo que elas estão vindo naturalmente, né? Cirurgia Exato, estética te escolheu. exato, E você faz isso de coração, é o que você gosta, é o que te dá brilho no olho. exato, Então a questão de mentorias e formações, elas vão vir por esse caminho também. exato. É, É, tudo tem seu tempo, né? tudo tem. E vem naturalmente, exatamente. É só a gente confiar. Foi um prazerzaço conversar Muito com você nesse que é o obrigada. meu podcast, Você Dá na Boa. Como eu falei no começo, né? Esse ano eu quero realmente focar Uhum. nesse meio de informação e nada melhor de que contar com profissionais de excelência como você. Obrigada pelo Obrigado. carinho, Carlos. Eu que agradeço. Eu vou deixar o seu Instagram marcado aqui para quem, né, ainda não te Claro, conhece, passar a sim, seguir e quem com sabe certeza, passar a pedir informações sobre cirurgias estéticas da face com e certeza. buscar você aí como essa referência que você é. Tá Bruna, muito certo. Muito obrigado obrigada. pelo aceito do convite, por esse Obrigada a vocês, bate-papo. muito obrigada quem nos assiste, nos acompanha E aqui. aqui a gente encerra o nosso bate-papo, que foi muito prazeroso. Agradecer ao pessoal que nos acompanha, tanto no Spotify quanto no canal do YouTube. E a nossa promessa de constantemente, né, trazer informação de qualidade. Porque na odontologia é assim que foi a promessa que nasceu o podcast. Trazer não só informação sobre sedação, trazer informação sobre o que tem de melhor na odontologia. Obrigado, Muito Bruna. bom, obrigada. Valeu. Valeu. Obrigado.